E se eu te dissesse que suas orações, mais desesperadas por seus filhos, podem ser, na verdade, o que impede a resposta de chegar? Essa pode ser uma verdade difícil de engolir, mas é libertadora. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus não se move por desespero. Deus se move por fé. Este princípio é o alicerce para tudo o que vamos descobrir juntos hoje. Pense nisso. Quantas vezes nossas súplicas são, na realidade, gritos de pânico disfarçados de devoção. A mãe que clama, "Deus, salva meu filho", muitas vezes está transmitindo não a sua confiança, mas o seu terror, a sua agonia, por não saber mais o que fazer. E embora esse sentimento seja compreensível, é essencial que essa dor se transforme em uma entrega confiante, pois a ansiedade apenas gera mais ruído, enquanto a fé abre os céus. É para transformar essa angústia em poder que estamos aqui. Nossa jornada hoje irá desvendar 5 verdades fundamentais que podem revolucionar a forma como você intercede. Primeiro, vamos aprofundar que a fé, e não o medo, é a verdadeira linguagem de Deus. Em seguida, descobriremos que a oração, por mais poderosa que seja, jamais poderá substituir o valor insubstituível da sua presença. Abordaremos também um ponto chocante para muitos: o respeito absoluto de Deus pelo livre-arbítrio do seu filho, mesmo que as escolhas dele difiram. Além disso, aprenderemos a ter paciência espiritual ao entender que a obra mais profunda de Deus acontece frequentemente no silêncio, longe dos nossos olhos impacientes. E, por fim, chegaremos à verdade mais transformadora de todas, antes de pedir que Deus mude seu filho. Você precisa permitir que ele primeiro transforme você. Então, eu te pergunto diretamente, como tem sido a sua oração? Você tem buscado a Deus com fé genuína ou apenas com medo disfarçado? Está se deixando transformar ou está apenas exigindo a transformação do outro? Se sua alma se inquieta com essas perguntas, você está exatamente no lugar certo. Porque nos próximos blocos, vamos mergulhar fundo nessas verdades com histórias reais, orientações práticas e revelações bíblicas que podem mudar para sempre a forma como você luta por quem você mais ama. E antes de mergulharmos nessas histórias que podem transformar a sua vida, preciso da sua ajuda para que esta mensagem alcance mais corações. Se você já fez uma oração por alguém que ama, comente aqui embaixo: "Eu luto em oração". Não é apenas um comentário, é uma declaração de fé. E se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que vamos compartilhar hoje é apenas o começo. Fique até o final, pois a última história guarda uma chave que pode ser exatamente o que sua alma precisa ouvir. Para ilustrar como a oração deixa de ser um ritual vazio e se torna uma força capaz de mover os céus, vamos começar nossa jornada na vida de Osório. Imagine um homem simples de uma cidadezinha onde os postes de luz são mais antigos que os prédios públicos. Osório é técnico em refrigeração, um ofício que deixou suas mãos calejadas e fortes, mas que escondia um coração em frangalhos. Ele cresceu ouvindo sua avó recitar salmos enquanto limpava arroz numa peneira de madeira, e essa imagem de fé simples o acompanhava, mas parecia não se aplicar à sua própria dor.
O enigma em sua casa tinha nome Ícaro, seu filho de apenas 11 anos. O menino que antes enchia a casa de risadas havia se tornado um poço de silêncio. Um olhar distante, um coração fechado, às 7 chaves. Ícaro já não brincava mais, não pedia para andar de bicicleta. Ele apenas existia trancado no quarto, com fones nos ouvidos e os olhos perdidos no teto. Foi numa noite de céu acinzentado que Osório, vendo aquela cena de desolação, decidiu que precisava orar com mais fervor. Ajoelhou-se ao lado da cama, fechou os olhos com força e as palavras começaram a sair. Mas pela primeira vez, ele se ouviu de fora, e o que ele ouviu o aterrorizou. Sua oração era uma casca vazia. Eram frases decoradas, uma repetição mecânica de pedidos que ele achava que Deus queria ouvir. Senhor, abençoe meu filho. Senhor, liberte o Ícaro. Senhor, quebre as correntes. As palavras soavam importantes e espirituais, mas não havia nada ali. Era um motor roncando sem engrenagem, um corpo se movendo sem alma. Ele estava orando com a mente, mas seu coração estava mudo, paralisado pelo medo e pela impotência. E aqui reside o primeiro e talvez o mais fundamental princípio que precisamos desvendar: a oração, sem conexão emocional, não rompe o silêncio espiritual. Muitos de nós, pais e mães, caímos na armadilha de orar como se estivéssemos lendo uma lista de compras para Deus. Apresentamos um rol de exigências, de problemas a serem resolvidos, mas esquecemos que Ele não se move por mecânicas, Ele se move por verdade. Deus não está interessado em nossa performance de santidade, mas na honestidade do nosso quebrantamento. Naquela noite, Osório percebeu que sua oração era uma mentira. Ele fingia ter fé, mas estava apavorado. Ele pedia a Deus para agir, mas no fundo, tentava manter o controle. Foi então que, em meio ao desespero, ele fez algo diferente. Ele parou de recitar. O silêncio tomou conta do quarto. Por um instante, um silêncio pesado, preenchido apenas pela música abafada que vazava dos fones de Ícaro. E com a voz embargada, de joelhos tortos e com uma honestidade que ele não sentia há anos, Osório sussurrou: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei lidar com o meu filho. Eu me sinto um fracasso. Estou perdido. Estou cansado de fingir que estou bem quando tudo está desmoronando. Por favor, me ajuda. Naquele momento, não houve anjos cantando, nem luzes descendo do céu. Mas algo fundamental mudou. Naquele lugar de sinceridade absoluta, de vulnerabilidade total, a fé finalmente começou a germinar. Porque é isso que Deus espera, não a nossa perfeição, mas a nossa verdade. E sabe por que isso é tão importante? Porque os filhos sentem. Eles têm um radar espiritual infalível. Eles sentem. Quando nossas orações são apenas rituais, quando nossa fé se tornou um protocolo frio e sem vida. E quando a fé vira um protocolo, ela deixa de ser um refúgio para se tornar um peso. A partir daquela noite, a mudança começou, mas não em Ícaro primeiro. A primeira e mais profunda transformação aconteceu em Osório. Sua oração honesta o levou a uma atitude honesta. Ele começou a entender que talvez Deus quisesse usá-lo como a resposta para a oração que ele mesmo fez. Ele começou a ouvir mais e a falar menos. Passou a se interessar de verdade
pelas músicas estranhas que o filho ouvia, não para julgar, mas para entender. Ele começou a observar os desenhos que Ícaro fazia, buscando as palavras que o menino dizia com o corpo e não com a boca. A oração deixou de ser um evento noturno para se tornar uma atitude constante. Ela se tornou presença. Ela se tornou uma ponte construída com o cimento do amor prático e do interesse genuíno. Um bom dia sincero. Como você está? Olhando nos olhos, um tempo junto, sem o celular na mão. E quando a ponte é construída com amor, os filhos começam a atravessar. Lentamente, com desconfiança, mas eles começam. Ícaro não mudou da noite para o dia, mas pequenas frestas de confiança começaram a aparecer. Um olhar menos ausente, uma conversa curta sobre uma banda, um pedido tímido para consertar a bicicleta velha. Eram milagres silenciosos, respostas sussurradas de Deus. Contudo, durante esse processo, Osório enfrentou uma tentação sutil e perigosa, uma armadilha, na qual muitos de nós caímos, a inveja espiritual. Ele via o filho da vizinha ativo, na igreja, sorrindo, e seu coração se apertava. Por que o meu não, Senhor? A comparação é um veneno para a intercessão. Ela nos tira do lugar da fé e nos coloca no lugar da cobrança. Foi aí que ele aprendeu outra lição vital. Cada coração tem um tempo. Cada história tem um caminho. A grama do vizinho pode estar verde, mas você não sabe quantas sementes ele regou, com lágrimas, nem quantas noites ele passou em claro. Sua oração precisa ser moldada pela esperança única que Deus tem para o seu filho, não pela ansiedade gerada pela comparação com os outros. A história de Osório nos ensina que a oração mais poderosa nasce da nossa fraqueza admitida, floresce na nossa presença genuína e se sustenta na esperança focada livre do veneno da comparação. É a oração que diz: eu não sei como, mas eu confio em ti. E enquanto espero, eu vou amar. Olá, minha família, em Cristo, que a paz, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês. Antes de mergulharmos nesta profunda reflexão de hoje, eu quero te fazer um convite que pode começar a transformar a sua jornada a partir de agora. Se você anseia por uma revolução na sua forma de amar, de orar e de se relacionar com Deus e com os seus, escreva aqui nos comentários: eu anseio. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a nossa caminhada de fé é diária. E você é parte essencial dela. E eu te garanto, fique comigo até o final, porque a revelação que nos espera irá ressoar na sua alma de uma forma que você talvez não imagine. Agora, respire fundo. Quero que você pense na pessoa que mais ocupa suas orações. Pode ser um filho, um cônjuge, um pai, um irmão. Você tem essa pessoa em mente? Ótimo. Agora, a pergunta que rasga o véu da nossa piedade superficial é o que você realmente pede a Deus quando clama por essa vida. O que no âmago do seu ser você deseja que aconteça? Buscamos a felicidade deles ou a nossa paz? Desejamos a transformação deles ou o alívio da nossa vergonha? Esta é uma pergunta perigosa, porque a resposta honesta pode nos colocar de joelhos, não em adoração, mas em arrependimento.
E é exatamente nesse terreno desconfortável e sagrado que vamos caminhar hoje, guiados pela história avassaladora de uma mãe chamada Clarice e seu filho Vinícius. Clarice era o que muitos de nós aspiramos ser, uma mulher de fé visível. Sua Bíblia era marcada, seus joelhos calejados, sua presença na igreja infalível. Ela era um pilar de retidão, uma imagem de dedicação que servia de exemplo para muitos. Contudo, dentro das paredes de sua casa, esse pilar tremia. A causa de seu abalo sísmico pessoal tinha nome Vinícius. Seu filho, adolescente, não era apenas um jovem rebelde. Ele era, aos olhos de Clarice, uma afronta pública à sua fé, uma mancha em sua reputação de mulher de Deus. As escolhas de Vinícius, suas amizades, sua música, suas palavras. Cada detalhe de sua vida parecia calculado para desafiar e demolir o castelo de respeitabilidade que Clarice construiu com tanto esmero. E então, Clarice fazia o que toda boa mãe cristã faria: ela orava. Ah, como ela orava! Suas orações eram tempestades de súplicas, rios de lágrimas derramadas aos pés do altar. Mas se pudéssemos colocar um microfone em sua alma, o que ouviríamos? Senhor, muda o meu filho. Não aguento mais essa vergonha. O que as pessoas da igreja vão pensar de mim? O que dirão da mãe que não soube criar seu filho nos teus caminhos? Por favor, Deus me dê paz. Faça-o parar, para que eu possa descansar, para que eu não seja mais humilhada. E percebem a sutileza venenosa dessa prece. Por trás da fachada de uma mãe zelosa havia o eco de um ego ferido. A oração de Clarice não era um ato de amor por Vinícius, era um ato de autopreservação. O foco não era a alma perdida de seu filho, mas a reputação manchada dela. Vinícius não era o sujeito da oração, mas o objeto problemático que precisava ser consertado para que a vida dela voltasse ao normal. Era uma oração com um propósito egoísta, uma barganha desesperada com o céu. Ela pedia a Deus que moldasse seu filho à sua imagem e semelhança, não à imagem e semelhança de Cristo. Ela ansiava por um filho que fosse um troféu de sua fé, não um ser humano livre para encontrar Deus em seus próprios termos e em seu próprio tempo. E qual foi o resultado dessa campanha de oração intensa e egocêntrica? Silêncio. Um silêncio divino que ecoava o abismo que se aprofundava entre ela e seu filho. Quanto mais Clarice orava para que Vinícius mudasse para aliviá-la, mais ele se afastava. Ele não sentia o amor de uma mãe preocupada. Ele sentia o peso esmagador da decepção de uma juíza implacável. Ele não era amado, era um projeto falho. Essa dinâmica destrutiva continuou arrastando Clarice para um poço de amargura e frustração até o dia do colapso. Não foi um evento grandioso, não houve um raio caindo do céu. Foi um momento de silêncio aterrador. Após uma briga particularmente dolorosa, Vinícius olhou para a mãe com os olhos vazios de quem já desistiu e disse: "Você não me ama. Você ama a ideia de filho que eu nunca vou ser." A frase curta e brutal não foi um grito de raiva. Foi uma constatação de fato. E naquela noite trancada em seu quarto, Clarice não conseguiu orar. As palavras de sempre, as súplicas pela sua paz e pelo seu alívio, soavam ocas falsas
patéticas. Ela se viu no espelho e não enxergou a mulher de Deus, mas uma fariseia moderna cujas orações eram como moedas de bronze barulhentas, desprovidas de amor. Foi ali no fundo do poço da sua própria hipocrisia que a verdadeira oração nasceu. Não com palavras, mas com um gemido de alma, um reconhecimento de sua falência total. Ela percebeu que seu medo da vergonha era maior que seu amor pelo filho, e isso a quebrou. A partir daquele caco de coração, uma nova oração começou a ser sussurrada, uma prece que mudaria tudo, não porque tinha o poder de forçar a mão de Deus, mas porque refletia uma transformação cataclísmica no coração de quem orava. A oração egoísta morreu para dar lugar a algo radicalmente novo, algo que nos desafia a todos. A oração de Clarice deixou de ser "Deus mude meu filho para que eu tenha paz", e se tornou "Deus revele o teu amor a Vinícius. Que ele te encontre, que ele sinta a tua graça, independentemente de mim. Mesmo que ele nunca mude da forma como eu sonhei, que ele saiba que é amado por ti de uma maneira avassaladora e incondicional. Dê a ele a tua paz, cure as feridas da alma dele, não as feridas do meu orgulho. Eu o entrego, eu o liberto do peso das minhas expectativas. Ele não é o meu troféu, ele é teu filho. Faça a tua vontade na vida dele para a glória do teu nome, não para a glória do meu. Vocês conseguem sentir o terremoto que essa mudança representa? Esta é a anatomia do amor verdadeiro em forma de oração. A primeira oração, a oração egoísta, é uma tentativa de controle. É usar Deus como uma ferramenta para ajustar a realidade aos nossos caprichos e confortos. É uma oração que diz: Senhor, faça a minha vontade. A segunda oração, a oração do amor sacrificial, é um ato de rendição. É libertar a pessoa amada para que ela possa ter seu próprio encontro com o divino sem a nossa interferência, sem as nossas condições. É uma oração que diz: Senhor, faça a tua vontade. É a passagem de uma fé que busca usar Deus para uma fé que busca ser usada por Deus. É deixar de ser o gerente da vida do outro para se tornar um intercessor que se coloca na brecha, não com exigências, mas com amor puro. Um amor que não busca recompensas, que não espera aplausos. Um amor que se contenta em saber que a pessoa amada está nas mãos de um pai muito mais perfeito e amoroso do que jamais poderíamos ser. E o que aconteceu com Vinícius? A mudança não foi como um interruptor de luz. Milagres de transformação de alma raramente são instantâneos, mas algo fundamental mudou a atmosfera da casa. A pressão desapareceu. O olhar de julgamento de Clarice foi substituído por um olhar de aceitação. Ela parou de tentar consertá-lo e simplesmente começou a amá-lo. Ela passou a perguntar sobre o seu dia, não para inspecionar, mas para conectar. Ela começou a ver não o rebelde que a envergonhava, mas o jovem que carregava suas próprias dores e buscava seu próprio caminho. E Vinícius, sentindo essa mudança sísmica, começou a baixar a guarda. O muro de defesa que ele construiu tijolo por tijolo, com a argamassa da rejeição, começou a ruir. Ele começou a ver na mãe, não uma acusadora, mas um porto seguro. A paz que Clarice tanto buscou em suas orações egoístas, ela só a encontrou quando parou de buscá-la para si mesma. Sua paz
não veio da mudança de comportamento de Vinícius, veio de sua confiança radical na soberania e no amor de Deus. Ela aprendeu que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. A história de Clarice e Vinícius é um espelho desconfortável para cada um de nós. Quantas de nossas orações, se formos brutalmente honestos, são disfarces para nossos desejos egoístas? Oramos por um cônjuge mais atencioso para que nós nos sintamos menos solitários. Oramos pela prosperidade financeira para que nós possamos ter mais segurança e status. Oramos pela cura de alguém para que nós não tenhamos que lidar com o fardo da doença. A lição transcendente aqui é que o amor genuíno, o amor ágape, se manifesta em uma oração que não busca seu próprio interesse. É uma oração que tem a coragem de dizer: Deus, que essa pessoa experimente o teu amor mais profundo, mesmo que isso não me beneficie em nada, mesmo que isso me custe algo, mesmo que a resposta à oração não seja a que o meu ego deseja. Este é o padrão de Cristo que orou no Getsemane: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A oração suprema não é sobre mudar as circunstâncias ao nosso redor. É sobre permitir que Deus mude o coração dentro de nós. Portanto, eu te convido hoje a auditar suas orações. Pegue aquela pessoa que você trouxe à mente no início e reavalie suas preces. Você está tentando controlar ou libertar. Você está orando por mudança de comportamento ou por um encontro com o amor. Você está pedindo alívio para a sua vergonha ou cura para a alma do outro. A maior dádiva que podemos oferecer a alguém em oração não é pedir a Deus que o transforme em quem nós queremos que ele seja, mas sim clamar para que Deus o ajude a se tornar quem ele o criou para ser. É uma oração de entrega de confiança e de amor altruísta. E aqui está a revelação final que eu prometi, a verdade que amarra toda essa jornada. Por muito tempo, Clarice orou para que Deus mudasse seu filho. Mas o tempo todo, Deus estava usando a rebeldia do filho para mudar o coração da mãe. A oração que pensamos ser para o outro é muitas vezes a ferramenta que Deus usa para nos esculpir, para nos quebrar, para nos refazer. O milagre mais profundo na história de Clarice e Vinícius não foi a eventual suavização do coração do filho, mas a demolição e reconstrução do coração da mãe. O verdadeiro alvo da oração de Clarice nunca foi Vinícius, era ela mesma. Talvez a pessoa por quem você tem orado com tanto desespero para que mude seja, na verdade, o instrumento de Deus para mudar você. Talvez a sua maior transformação não venha da resposta à sua oração, mas do processo de aprender a orar de verdade. Que possamos ter a coragem de abandonar nossas preces egoístas e abraçar a oração que verdadeiramente liberta, a oração que nasce não do medo da vergonha, mas da profundidade de um amor que nada pede em troca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha querida família, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam a sua fortaleza hoje e sempre. Antes de abrirmos a palavra e o coração, quero te fazer um convite muito direto. Se você já sentiu o peso esmagador da culpa pelas escolhas de alguém que você ama, se você já se perguntou em silêncio, onde foi que eu errei?
Eu quero que você faça algo agora mesmo. Escreva aqui nos comentários: essa palavra é para mim. Não é para os outros verem, é para você mesmo declarar que está aberto a receber a cura que Deus tem para a sua alma. E claro, se inscreva no nosso canal, porque esta é uma jornada que fazemos juntos. E eu te peço, não saia daqui, fique até o último segundo, porque a liberdade que vamos descobrir juntos hoje pode ser o ponto de virada que a sua alma anseia. Agora, vamos mergulhar em águas profundas. Existe uma prisão que não tem grades de ferro nem muros de concreto, mas é uma das mais seguras e dolorosas que existem, a prisão da culpa. É uma cela que nós mesmos construímos tijolo por tijolo com os EC da vida. E se eu tivesse sido um pai mais presente, e se eu tivesse orado mais, e se eu tivesse dado um exemplo melhor? E o carcereiro dessa prisão é um juiz implacável, nós mesmos. Sentados no banco dos réus do nosso próprio coração, nos sentenciamos a uma vida de autopunição, acreditando em uma mentira terrível que as escolhas erradas dos nossos filhos são o veredito final sobre o nosso valor como pais e como cristãos. É exatamente nesse corredor escuro da alma que encontramos um homem chamado Raul, um pai cujo coração sangrava silenciosamente por sua filha Mariana. Raul era um homem bom, um servo de Deus, um pilar em sua comunidade. Sua fé era a bússola que guiava sua vida. Mas essa bússola parecia girar descontroladamente toda vez que ele pensava em Mariana. Sua filha, a menina dos seus olhos, havia escolhido um caminho que era a antítese de tudo o que ele lhe ensinara. Não se tratava de uma rebeldia adolescente passageira, era uma escolha de vida consciente, uma jornada que a afastava cada vez mais da fé da família e dos valores que um dia pareceram tão sólidos. E o que Raul fazia? Ele orava, mas suas orações eram pesadas, carregadas não com a leveza da fé, mas com o chumbo da culpa. Ajoelhado em seu quarto, as palavras que saíam de sua boca eram menos uma intercessão por sua filha e mais uma confissão de sua própria falha percebida. Deus me perdoa. Onde foi que eu errei tanto? Que pecado eu cometi para que a minha filha se desviasse assim? A culpa é minha, Senhor. Castiga a mim, mas poupa a ela. Vocês conseguem enxergar a armadilha sutil e devastadora aqui. A oração de Raul não era um ato de guerra espiritual em favor de Mariana. Era um ato de autoflagelação. Ele não estava se posicionando como um intercessor na brecha, mas como o réu culpado que aceitava a sentença. Ele transformou o Deus da graça em um capataz celestial, um ser que pune os pais através do desvio dos filhos. Cada escolha de Mariana não era vista por ele como um ato do livre-arbítrio dela, mas como mais uma chicotada nas costas dele. Essa culpa o paralisava. Como ele poderia orar com fé pela restauração da filha, se no fundo acreditava que a situação era um castigo divino pela sua própria incompetência espiritual? A oração que nasce da culpa é uma oração sem poder, porque ela duvida da bondade fundamental de Deus. Ela se aproxima do trono da graça não com a ousadia de um filho amado, mas com o medo de um escravo que espera a punição. E assim, Raul se afundava não apenas na dor de ver sua filha distante, mas
no pântano movediço de uma teologia tóxica, onde Deus era o autor de sua dor, e não a sua única esperança de cura. Essa espiral de dor e culpa continuou, até que em um momento de desespero absoluto, em meio a mais uma oração de autodepreciação, um terremoto silencioso aconteceu em seu espírito. Não foi uma voz audível, mas uma clareza cortante que rasgou o véu de sua falsa responsabilidade. A verdade simples e revolucionária o atingiu. Deus não estava punindo-o através de Mariana. As escolhas de Mariana eram dela. Sua responsabilidade como pai era amar, ensinar e guiar, mas ele não tinha o poder nem a responsabilidade de controlar o coração dela. A salvação dela não dependia da perfeição dele como pai. Naquele instante, Raul percebeu que sua culpa não era humildade. Era uma forma sutil de orgulho. Era acreditar que ele tinha tanto poder, tanto controle, que suas falhas eram capazes de anular a soberania e a graça de Deus na vida de sua filha. Essa revelação foi o início da libertação. Raul compreendeu a lição mais profunda da paternidade espiritual. Os pais são chamados para se levantar em intercessão, não para se ajoelhar perpetuamente em culpa. A nossa posição não é no banco dos réus, mas na brecha, como guerreiros de oração. A oração não é uma ferramenta de controle para forçar nossos filhos a voltarem para o caminho. A oração é o ato supremo de rendição e confiança. É olhar para os céus e dizer: Deus, eu fiz a minha parte com todos os meus defeitos e falhas. Agora eu a entrego em tuas mãos perfeitas. Eu confio no teu tempo, no teu método e no teu amor por ela, que é infinitamente maior que o meu. Eu renuncio ao controle. Eu a liberto da prisão das minhas expectativas. Eu confio em ti. Essa é a oração que move os céus, não porque manipula a Deus, mas porque alinha o nosso coração com o dele. É a passagem de uma oração que diz: a culpa é minha, para uma oração que declara: a vitória é tua. Contudo, essa transformação interna precisava de uma manifestação externa. A fé sem obras é morta, e o amor que não age é apenas um sentimento. Raul sabia que não bastava mudar sua forma de orar. Ele precisava mudar sua forma de amar. Ele precisava mostrar a Mariana de maneira tangível que seu amor não estava condicionado ao retorno dela. E então, ele começou a fazer algo simples, porém profundamente poderoso. Ele começou a escrever cartas. Não eram cartas de sermão. Não havia nelas versículos sublinhados sobre o filho pródigo ou condenações veladas ao seu estilo de vida. Eram simplesmente cartas de amor. Em cada uma, Raul compartilhava uma memória feliz da infância dela ou expressava orgulho por uma qualidade que ele via nela: sua força, sua inteligência, sua paixão. Ele terminava cada carta não com um "volte para casa" ou "mude de vida", mas com um simples e inabalável: eu te amo, não importa o quê. Estou aqui por você e estou orgulhoso de ser seu pai. Cada uma daquelas cartas era uma ponte de amor incondicional, sendo construída sobre o abismo que os separava. Era uma prova viva de que a sua fé havia mudado. Ele não estava mais tentando controlar o resultado. Estava simplesmente sendo um canal do amor de Deus. Ele parou
de tentar ser o salvador de Mariana e assumiu seu verdadeiro papel: ser um pai que a amava ferozmente exatamente onde ela estava. Essas cartas, esses atos concretos de amor, começaram a demolir as muralhas que Mariana havia construído ao redor de seu coração. Pela primeira vez em anos, ela não sentiu o peso do julgamento de seu pai, mas o calor de sua aceitação. Ela começou a ver que o amor dele era real, não uma ferramenta para manipulá-la de volta à igreja. E essa semente de amor incondicional, plantada sem nenhuma expectativa de colheita, foi o que Deus usou para começar a arar o solo endurecido do coração de Mariana. A história de Raul e Mariana é um chamado radical para cada um de nós, onde a culpa tem envenenado suas orações. Por quem você tem orado, sentindo-se um fracasso em vez de um guerreiro? Deus está te dizendo hoje: levante-se, sacuda a poeira da autocondenação. Suas falhas não definem o destino de ninguém. Seu papel não é controlar, mas confiar. Sua arma mais poderosa não é a manipulação, mas a rendição. Ore com fé, ame com ações e entregue o resultado nas mãos soberanas daquele que ama seus filhos mais do que você jamais poderia imaginar. E aqui está a verdade final, a revelação que eu prometi no início. A maior vítima da prisão da culpa não é a pessoa por quem oramos. Somos nós mesmos. Quando Raul parou de se ver como o réu culpado e começou a se ver como um filho amado de Deus, que por sua vez amava sua filha incondicionalmente, a primeira pessoa a ser libertada não foi Mariana, foi Raul. Ele encontrou a paz não quando sua filha mudou, mas quando ele mudou sua perspectiva sobre Deus e sobre si mesmo. A verdadeira liberdade não está em ver nossas orações respondidas da maneira que queremos, mas em sermos transformados durante o processo de orar. A sua liberdade está a uma oração de distância, uma oração de rendição. Entregue, confie e seja livre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amada família, que a paz de Cristo, aquela que acalma as tempestades internas, seja a sua realidade neste momento. Antes de mergulharmos no coração da mensagem de hoje, quero te fazer um convite para um ato de honestidade radical. Se você já se sentiu pequeno em sua fé, se já olhou para outros e pensou que suas orações eram fracas demais, que seu jeito quieto não era espiritual o suficiente, eu quero que você declare sua libertação agora mesmo. Escreva aqui nos comentários: meu silêncio ora. Faça disso a sua declaração de independência espiritual hoje. E claro, se inscreva neste canal, porque esta é uma comunidade para todos, não apenas para os que gritam mais alto. E eu te peço em nome de tudo o que é sagrado, fique até o final. A verdade que vamos desvendar juntos pode ser a chave que liberta você da prisão, da inadequação para sempre. Agora, vamos entrar no campo de batalha da fé. Vivemos em uma cultura evangélica que muitas vezes aplaude o barulho. Celebramos os guerreiros da oração, que bradam aos céus, os pregadores com vozes de trovão, os debatedores que entram na arena teológica com um arsenal de versículos prontos para destruir qualquer argumento. E isso é bom, há poder na proclamação ousada. Mas em meio a essa celebração do volume, uma mentira perigosa
se infiltrou em nossas igrejas e em nossos corações a mentira de que a oração silenciosa é uma oração fraca, a mentira de que a fé quieta é uma fé inferior. E essa mentira cria soldados feridos cristãos, que por não terem uma personalidade extrovertida ou um dom para o debate, se sentem como cidadãos de segunda classe no reino de Deus. É exatamente nesse lugar de conflito silencioso que encontramos um homem chamado Davi. E a batalha de sua vida se chamava Rafaela. Davi amava a Deus com uma profundidade serena e genuína. Sua fé era o alicerce de sua vida. E ele amava Rafaela, sua esposa, com a mesma intensidade. Mas Rafaela não compartilhava de sua fé. Ela não era uma pessoa má. Pelo contrário, era brilhante questionadora, uma intelectual que via o mundo através das lentes da lógica e da razão. Para ela, a fé de Davi era um folclore bonito, uma tradição sentimental, mas não uma verdade objetiva. E Davi, sentindo o peso da responsabilidade espiritual por sua casa, fazia o que achava que tinha que fazer. Ele tentava lutar. Ele ouvia os testemunhos de maridos que conquistaram suas esposas para Cristo com argumentos irrefutáveis e orações que moveram montanhas. Então, ele tentava imitar. Ele armava-se com apologética, decorava argumentos filosóficos e, nos jantares, tentava encurralar Rafaela em debates teológicos. Ele orava em voz alta em seu quarto, pedindo a Deus que quebrasse o coração de pedra dela, que a convencesse da verdade. Qual era o resultado do desastre? Um desastre absoluto. Cada debate terminava em frustração, com Rafaela mais cética e Davi mais exausto. Ela via suas tentativas não como um ato de amor, mas como um projeto de conversão, uma tentativa de moldá-la a algo que ela não era. Ele, por sua vez, se sentia um fracasso colossal. Suas orações pareciam ricochetear no teto. Sua fé parecia um barquinho de papel em meio ao oceano do intelecto de sua esposa. Ele se comparava aos gigantes da fé e se sentia um anão espiritual. A sua oração silenciosa, aquela conversa íntima que ele tinha com Deus, começou a parecer-lhe inútil, uma fraqueza a ser superada. Ele chegou a pensar que talvez Deus não o estivesse ouvindo, porque ele não estava gritando alto o suficiente, porque sua fé não era performática o bastante. Ele estava preso na crença de que a eficácia da oração era medida em decibéis. Essa jornada de frustração o levou a um ponto de ruptura. Uma noite após mais uma discussão infrutífera sobre a existência de Deus, ele se retirou para seu quarto, não para orar, mas para desistir. Ele não tinha mais argumentos, não tinha mais forças. E ali, no silêncio de sua derrota sem palavras, sem pedidos, apenas com um coração quebrantado, a verdade mais revolucionária de sua vida o atingiu como um relâmpago silencioso. Uma revelação que mudaria tudo. Deus não mede o volume da nossa oração, mas o peso da nossa entrega. Deus não estava esperando que Davi vencesse uma discussão. Deus não estava desapontado com a sua falta de eloquência. O que Deus queria era o seu coração rendido à sua confiança silenciosa. Naquele momento, Davi entendeu que a oração não era uma performance para Deus ou para os outros, mas um ato de abandono total nas mãos do Pai. E aqui, meus irmãos, está a lição que pode revolucionar a sua vida. A oração silenciosa
tem o poder das raízes de uma árvore gigante. Ninguém vê as raízes. Elas não fazem barulho. Elas não chamam a atenção. Mas são elas que, na quietude e na escuridão da terra, sustentam toda a estrutura. São as raízes que buscam a água, que firmam a árvore contra as tempestades mais violentas. A oração barulhenta pode ser como os galhos que se agitam ao vento, visíveis e impressionantes. Mas é a oração silenciosa, a confiança inabalável e quieta no caráter de Deus que verdadeiramente nos sustenta. Você que ora em silêncio no seu carro, a caminho do trabalho, você que sussurra o nome de Jesus em meio a uma crise de ansiedade, você cujo coração geme sem palavras diante de uma situação impossível. Sua oração está sacudindo os alicerces do céu. Não permita que ninguém jamais te diga que sua oração silenciosa é fraca. Ela é a força invisível que sustenta tudo. Davi entendeu isso, e essa compreensão mudou sua estratégia. Ele abandonou completamente a arena do debate. Ele desarmou seu arsenal de versículos, e ele começou a orar da maneira mais poderosa que existe através de suas ações. Ele abraçou um princípio divino fundamental, a fé. Não é um debate a ser vencido, mas uma vida a ser testemunhada. Seu campo de batalha não era mais a mesa de jantar, era a vida cotidiana. Sua apologética não eram mais palavras, eram atos de amor. Ele começou a preparar o café da manhã favorito de Rafaela sem dizer uma palavra. Quando ela chegava em casa, estressada do trabalho, em vez de iniciar um debate, ele simplesmente a ouvia de verdade, absorvendo suas frustrações, sem oferecer soluções espirituais prontas. Ele começou a amá-la, não por quem ele queria que ela se tornasse, mas exatamente por quem ela era. Cada refeição preparada, cada momento de escuta atenta, cada ato de serviço silencioso era uma oração. Era um sermão vivo, uma demonstração tangível do amor incondicional de Cristo. Um amor que não exige apenas se doa. E o que aconteceu com Rafaela? A mudança não foi instantânea, mas o campo minado da casa deles se transformou em um jardim. A tensão desapareceu. Rafaela, que era imune a todos os argumentos de Davi, encontrou-se completamente desarmada diante de seu amor silencioso e consistente. Ela parou de ver a fé dele como uma arma apontada para ela e começou a vê-la como a fonte da força e da paz que emanavam dele. Pela primeira vez, ela não estava sendo convidada para uma discussão, mas para observar um testemunho. O amor de Davi se tornou o argumento mais poderoso que ela já tinha encontrado, porque não podia ser refutado. Era real, era palpável. A fé de Davi em seu silêncio finalmente se tornou audível para o coração dela. A história de Davi e Rafaela é um convite para todos nós. Talvez seja a hora de pararmos de tentar gritar mais alto que o mundo e simplesmente começarmos a amar mais alto. Talvez a maior oração que você possa fazer por seu cônjuge, seu filho, seu colega de trabalho cético, não seja um sermão, mas uma xícara de café quente, entregue com um sorriso. Talvez seja ouvir suas dúvidas sem entrar em pânico. Talvez seja simplesmente ser a presença de Cristo pacífica e constante em suas vidas. E aqui está a revelação final, a surpresa que eu prometi no início. Nós pensamos que oramos
para mudar os outros, mas muitas vezes Deus permite que a resistência dos outros exista para mudar a nós. A oração mais profunda não é aquela que muda as circunstâncias ao nosso redor, mas aquela que nos transforma por dentro. A maior oração que Davi fez não foi por Rafaela, foi a oração que Deus operou dentro dele, transformando-o de um debatedor ansioso em um testemunho vivo do amor. A oração mais poderosa que você fará na sua vida não será medida pelas palavras que você diz, mas pelo amor que você demonstra quando não há mais nada a ser dito. Vá e deixe seu silêncio orar. Deixe suas ações pregarem o sermão mais alto que o mundo já ouviu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amada família em Cristo, que a paz que blinda a nossa mente e protege o nosso coração esteja sobre cada um de vocês. Antes de entrarmos no território sagrado e perigoso que vamos explorar hoje, eu quero te fazer um convite, que é, na verdade, um ato de guerra espiritual. Se você deseja que Deus te dê discernimento para identificar e força para fugir das armadilhas que o inimigo disfarça de entretenimento e cultura, eu quero que você escreva aqui nos comentários com fé: blinda meu coração, Senhor. Declare isso sobre a sua vida. E claro, se você faz parte desta família, se inscreva no canal e ative as notificações, pois a nossa caminhada exige vigilância diária. E eu te imploro, não vá a lugar nenhum. Fique comigo até o último segundo, porque a revelação que nos aguarda no final não é apenas uma informação, é uma estratégia de sobrevivência para a sua alma. Agora, respire fundo, porque vamos mudar de direção. Nós já aprendemos sobre os altares que devemos construir. Vimos o erro de Clarice ao construir o altar do ego, usando a oração como uma ferramenta para sua própria paz. Desmascaramos o altar da culpa de Raul, que o paralisava, em vez de impulsioná-lo à intercessão. E celebramos a beleza do altar do amor silencioso de Davi, que provou que a fé não é um debate, mas uma demonstração viva. Aprendemos como orar. Mas hoje a pergunta que queima em meu espírito é outra, talvez até mais crucial. Onde você está tentando orar? De que adianta construir o altar mais perfeito com a atitude mais correta, se você o edifica no meio do território inimigo? De que adianta ter a semente certa, se você a planta em solo contaminado? Hoje, não vamos falar sobre como orar, mas sobre os lugares que devemos evitar a todo custo para que nossa oração tenha a chance de ser ouvida. E para isso, a Bíblia nos dá um nome, um símbolo, um alerta vermelho, piscante, para todo o ambiente espiritualmente tóxico, Sodoma. Quando pensamos em Sodoma, nossa mente imediatamente salta para a imoralidade sexual e a perversão. E sim, isso estava lá. Mas Sodoma era muito mais do que isso. Sodoma era uma cultura. Sodoma era uma atmosfera. Era um lugar onde o próprio ar que se respirava estava envenenado com o desprezo por Deus. Era um ecossistema completo de pecado, onde a retidão não conseguia encontrar oxigênio para sobreviver. E hoje quero te alertar que as novas Sodomas são sutis. Elas não vêm com uma placa na entrada. Elas se disfarçam de cultura, de entretenimento, de humor, de intelectualidade. E o primeiro distrito, a primeira vizinhança perigosa,
desta Sodoma moderna que precisamos aprender a identificar e a fugir é o lugar da zombaria. O que é a zombaria? A zombaria não é apenas uma piada inofensiva. É o câncer espiritual que metastatiza na alma através do desprezo. É a arte de pegar o que é sagrado, santo e divino e arrastá-lo na lama, tornando-o pequeno, ridículo e insignificante. É a risada que não celebra a alegria, mas que celebra a degradação do que é puro. É a arma preferida do inimigo para neutralizar a igreja, não através da perseguição frontal, mas através da anestesia gradual da nossa consciência. O perigo mortal da zombaria não é o ataque inicial, é a familiaridade. Quando você ouve algo santo ser ridicularizado, uma vez, você se choca. Na segunda, você se incomoda. Na 10ª, você tolera. Na 100ª, você ri junto. E quando você começa a rir daquilo que Deus leva a sério, você já está infectado. Sua sensibilidade espiritual começa a se calcificar. Você desenvolve um calo na alma, e onde há um calo, não há mais sentimento. Você pode continuar indo à igreja, pode continuar lendo sua Bíblia, mas o canal de comunicação com o céu já está sofrendo com a estática do desprezo que você permitiu entrar em sua mente. A palavra de Deus nos adverte sobre isso desde o seu início. Olhe para a porta de entrada dos Salmos, o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe a progressão mortal. Primeiro, você apenas anda no conselho deles, ouve suas ideias. Depois, você se detém no caminho deles, começa a parar, a considerar o estilo de vida deles como uma opção. Mas o estágio final, o mais perigoso, é quando você se assenta na roda dos escarnecedores. Sentar-se implica conforto, pertencimento. Você não está mais de passagem. Você puxou uma cadeira. Você pegou a pipoca. Você está confortável na presença daqueles que zombam do seu Deus. E a Bíblia diz que o homem feliz, o homem abençoado, o homem cuja vida prospera, é aquele que foge dessa roda como se fugisse da própria praga. Você não pode se assentar com os zombadores durante a semana e esperar se levantar em poder no domingo. Os dois ambientes se anulam. E não se engane. Esta não é uma questão pequena para Deus. O apóstolo Paulo nos dá um aviso solene em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem vai semear, isso também ceifará. Perceba a gravidade. A zombaria é colocada em uma categoria especial. É um ataque direto à honra de Deus. E Deus não leva sua honra de forma leviana. Pense na história terrível e chocante do profeta Eliseu em 2 Reis. Após a partida de Elias, ele está subindo o caminho para Betel e um grupo de jovens começa a zombar dele, a ridicularizar sua autoridade profética, gritando: sobe careca, sobe careca. Eles não estavam apenas ofendendo um homem, estavam zombando do ofício profético. Estavam desprezando o representante ungido de Deus. A resposta divina foi imediata e brutal. 2 ursas saíram da floresta e despedaçaram 42 deles. Porque a Bíblia registra uma história tão violenta para nos ensinar
uma lição aterrorizante e necessária, Deus abomina a zombaria contra o que é sagrado. Ele defende ferozmente sua honra e a honra daqueles que ele separou. Zombar das coisas de Deus não é um passatempo inofensivo, é brincar com fogo divino. Agora, onde encontramos essa roda dos escarnecedores, essa moderna Sodoma da zombaria hoje? O perigo é que ela está em toda parte e nós a convidamos para dentro de nossas casas. Ela está nas séries de comédia que você assiste, onde o personagem cristão é invariavelmente o mais estúpido hipócrita e o alvo de todas as piadas. Ela está nos memes que viralizam nas redes sociais, pegando versículos sagrados e os torcendo em piadas vulgares. Ela está nos influenciadores e podcasters iluminados que falam sobre a fé como se fosse um conto de fadas para pessoas fracas e ignorantes. Cada vez que você ri, cada vez que você compartilha, cada vez que você dá um like, você está talvez, sem perceber, puxando sua cadeira um pouco mais para perto da roda dos escarnecedores. Você está se dessensibilizando, permitindo que o veneno sutil do desprezo entre em seu sistema espiritual. E então, você se pergunta por que suas orações parecem não passar do teto. É porque você está tentando falar com um rei cuja corte você ajudou a ridicularizar. Você não pode zombar do príncipe da paz na sua sala de estar e esperar ter paz em seu coração. Mas a tragédia não para por aí. E este é o ponto que eu preciso que você ouça com o máximo de atenção. A forma mais perigosa de zombaria não é aquela que vem de fora. É aquela que nasce de dentro, no nosso próprio coração, através de uma atitude de irreverência. Sim, você pode estar sentado dentro da igreja, em um ambiente santo, e ainda assim estar sentado na roda dos escarnecedores. Como? Quando você trata a adoração como um show. Quando você avalia as músicas como se estivesse no The Voice, pensando, não gostei dessa, a próxima é melhor, em vez de se render em adoração ao rei. Quando você abre o celular e rola o feed de notícias, enquanto o pregador está derramando sua alma para entregar a palavra de Deus. Isso é zombaria silenciosa. É um ato de desprezo. É dizer com sua atitude, o que está acontecendo aqui não é importante. Meu entretenimento é mais sagrado do que este momento. Quando tratamos a casa de Deus com a mesma casualidade com que tratamos um cinema ou um shopping, estamos zombando da sua presença. Estamos esvaziando o sagrado de seu poder e de seu temor. E essa atitude de irreverência interna é a mais mortal, porque ela contamina o próprio poço de onde bebemos. Como podemos pedir a Deus que leve nossas orações a sério? Se nós mesmos não levamos a sua presença a sério, como podemos clamar por um avivamento lá fora, se cultivamos o desprezo aqui dentro? A Sodoma da zombaria não é apenas um lugar geográfico que devemos evitar. É uma atitude do coração que devemos crucificar. Portanto, a advertência de hoje é um chamado ao êxodo. Um chamado para fugir. Fuja da roda dos escarnecedores, mude de canal, dê unfollow, saia do grupo. Tenha a coragem de não rir da piada. Tenha a ousadia de dizer, eu não acho graça em zombar do meu Deus. Proteja sua mente e seu coração. Como um soldado, protege seu posto, porque é ali que a batalha pela sua fé é vencida ou perdida. E aqui está a revelação final que eu te prometi. O motivo pelo qual a zombaria é tão perigosa
O motivo pelo qual ela bloqueia nossas orações é porque a fé genuína só pode florescer em uma atmosfera de reverência. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, é reverenciá-lo por quem ele é. A zombaria e a reverência são como óleo e água. Elas não podem ocupar o mesmo espaço no coração. Você precisa escolher. Você vai cultivar um coração que vê a santidade e o temor em Deus, um coração que se curva em admiração. Ou você vai permitir que o cinismo e o desprezo do mundo endureçam seu coração até que nada mais o mova. A escolha é sua. A atmosfera do seu coração determinará a altitude de suas orações. Fuja de Sodoma. Fuja do lugar da zombaria tanto externa quanto interna. Construa seu altar em solo sagrado, em um coração que treme com reverência, e você verá o céu se abrir sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amada família, chegamos ao final da nossa jornada. Nós caminhamos juntos por vales escuros, exploramos as ruínas de altares quebrados e tocamos em feridas que muitos de nós mantivemos escondidas por anos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque sua alma anseia por mais, anseia por liberdade. Anseia pela verdade que liberta não apenas aqueles por quem oramos, mas, acima de tudo, a nós mesmos. Nós vimos as lágrimas silenciosas de Clarice, uma mãe devota, cujo amor estava acorrentado ao medo da vergonha, cujas orações, embora fervorosas, nasciam de um altar egoísta, buscando sua própria paz, em vez da redenção de seu filho. E se formos honestos, quantos de nós já não barganhamos com Deus, pedindo a Ele que mude uma situação, simplesmente para que nós possamos finalmente descansar? Vimos o nosso reflexo no espelho da dor de Clarice. Em seguida, sentimos o peso esmagador sobre os ombros de Raul, um pai que se acorrentou ao altar da culpa, acreditando na mentira diabólica de que as escolhas de sua filha eram o veredito final de sua falha como pai. Cada oração dele era uma confissão de sua própria inadequação, paralisando-o na mesma cela de autopunição em que muitos de nós vivemos, nos perguntando incessantemente: onde foi que eu errei? Sentimos em nossos próprios ossos a exaustão de carregar um fardo que nunca fomos chamados para carregar. E então, ouvimos o silêncio frustrado de Davi, o homem de fé serena, que quase se afogou na cultura do barulho, acreditando que sua oração quieta era ineficaz, que sua fé precisava ser um argumento a ser vencido, não uma vida a ser vivida. E quantos de nós já não nos sentimos pequenos, inadequados? Nossa fé, um sussurro em um mundo de gritos, pensando que Deus só ouve os que são mais eloquentes, mais ousados, mais barulhentos, e enquanto olhávamos para eles, na verdade, víamos a nós mesmos. Eu vejo você, mãe, que chora no seu quarto à noite, implorando a Deus para trazer seu filho de volta, sentindo-se exausta e invisível. Eu vejo você, pai, que trabalha incansavelmente, mas carrega a dor silenciosa de ver seu filho tomar decisões que quebram seu coração. E você se culpa em silêncio, sentindo-se um fracasso. Eu sei das suas dúvidas. Eu sei das suas lágrimas. Eu sei daquela sensação de impotência que te assalta no meio da noite,
Quando você se pergunta se suas orações estão sequer passando do teto. Eu sei disso porque esta é a dor universal daqueles que amam profundamente. Mas eu não vim aqui hoje para te deixar no meio dessas ruínas. Eu vim para te dizer com toda a autoridade do amor de Deus que há um caminho para fora. Viemos aqui para redescobrir a pergunta mais importante de todas, o que é, afinal, a verdadeira oração por nossos filhos. Depois de toda essa jornada, a resposta se torna clara como cristal. A oração por nossos filhos não é uma ferramenta de controle para moldá-los à nossa vontade, como Clarice tentou fazer. É um ato de rendição radical, abrindo nossas mãos cerradas e entregando-os confiantemente ao único oleiro perfeito. A oração por nossos filhos não é um fardo de culpa para nos esmagar, como Raul acreditava. É um privilégio de intercessão, onde nos levantamos da cadeira de réu, sacudimos a poeira da autocondenação e nos posicionamos na brecha como guerreiros, confiando não em nossa perfeição, mas na perfeição do nosso general. E a oração por nossos filhos não é um debate a ser vencido como Davi inicialmente pensou. É uma demonstração a ser vivida. É a compreensão de que muitas vezes o sermão mais poderoso que pregamos não sai de nossos lábios, mas de nossas ações de amor silencioso e incondicional. Portanto, a verdadeira oração por aqueles que amamos é, em sua essência, um ato de amor tão revolucionário que nos liberta antes de libertá-los. Ela nos liberta da necessidade de controlar. Ela nos liberta da paralisia da culpa. Ela nos liberta da pressão de ter todas as respostas. É a grande troca divina. Nós entregamos nosso controle, nossa culpa e nossa ansiedade no altar. E Ele nos dá sua paz, sua força e sua soberania. E assim, o meu chamado para você hoje é um chamado para a demolição e para a construção. Eu te chamo para pegar uma marreta espiritual e demolir de uma vez por todas o altar do ego, o altar da culpa e o altar da performance. Derrube-os até que não reste pedra sobre pedra. E no lugar vazio, eu te chamo para construir um novo altar. Um altar cuja fundação é a rendição, cujos pilares são a confiança radical no caráter de Deus, e cujo sacrifício diário não é de lágrimas de desespero, mas de atos de amor em ação. Saia daqui hoje e pare de tentar mudar seu filho. Em vez disso, ame-o exatamente onde ele está. Saia daqui hoje e pare de se culpar. Em vez disso, entregue essa culpa aos pés da cruz, que já foi erguida para carregar esse peso. Saia daqui hoje e pare de discutir. Em vez disso, torne-se o argumento vivo que não pode ser refutado. Lembre-se sempre, seu filho, sua filha não é seu. Ele ou ela é um empréstimo sagrado do Criador do Universo. E o Pai Celestial ama essa criança com um amor infinitamente mais profundo, mais sábio e mais poderoso do que você jamais poderia amar. Sua função não é ser o Salvador. Sua função é amar e orar, confiando a salvação àquele que é o único Salvador. Que você saia daqui hoje não como um pai ou uma mãe derrotado pelas circunstâncias, mas como um intercessor revestido
há de poder paz e uma nova esperança. Que suas orações sejam transformadas, que seu coração seja libertado e que sua casa se torne um testemunho vivo, não de pais perfeitos, mas de um Deus perfeitamente fiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.